Hoje eu vou trabalhar sob a perspectiva do janeiro branco, com vistas ao equilíbrio, então, e à saúde mental. O mês de janeiro, ele simboliza um recomeço, ou seja, uma folha em branco, um momento propício para reflexões sobre a vida, os hábitos e as relações, ou seja, para a mudança de atitudes e a busca por uma vida mais saudável e feliz, buscando assim a saúde mental. O bem-estar psíquico, ele tem a ver com os propósitos da vida, a vida integral, o homem integral, mente, corpo e espírito. A doutrina espírita, ela considera o cuidado com a saúde mental fundamental para o equilíbrio espiritual e para o progresso individual. E a campanha Janeiro Branco, idealizada pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão, em 2014, visa prevenir doenças decorrentes de estresse, desequilíbrios, com vistas a minimizar o sofrimento das pessoas. Hoje, no planeta Terra, a cada 8 habitantes, um sofre de transtornos mentais. A cada 4, um precisa de medicamentos para dormir. E por que isso? Porque a perturbação mental invisível, assim como a pandemia, que foi invisível, ela tomou conta de todos os lares, de todas as famílias e do coletivo. As pessoas perderam a capacidade de dialogar com quem pensa diferente, e isso agrava o adoecimento mental. O que vemos? Vemos ódio, polarização ideológica, comunicação violenta, crimes, desavenças, entre até familiares. Só no Brasil houve 25% de crescimento do feminicídio, porque algumas pessoas não conseguem romper um namoro, um relacionamento. E isso, Haroldo Dutra diz que são marcas da transição planetária. Haroldo Dutra, para quem não sabe, ele é um juiz mineiro e psicólogo também, além de escritor e palestrante espírita. Dias da Cruz foi um médico espírita muito renomado, e ele diz que a minha atitude mental, o meu humor, os meus pensamentos, o tipo de ideias que eu acolho no meu campo mental, podem provocar uma reação excessiva, uma hipersensibilidade e uma produção exagerada de histamina. O que é a histamina? É a substância química produzida pelo nosso corpo que causa inflamação, desempenhando um grande papel em quase todas as doenças neuropsíquicas, usando o cérebro como um órgão de choque. Isto é a inflamação cerebral que causa todos os transtornos, como a ansiedade, como o pânico, dentre outros. Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras e ações, arrojam raios específicos em nós e nos que estão próximos a nós. Então, eu penso e
e penso que fico só para mim aquilo, mas eu estou irradiando vibrações com aquele meu pensamento para quem está próximo a mim. Por isso que muitas vezes nós não nos sentimos bem em determinado ambiente, com determinadas pessoas, porque a nossa vibração, os nossos pensamentos não estão de acordo, não estão sintonizados. Assim sendo, é necessário curar em nós mesmos as nossas atitudes. Que atitudes são essas que o Haroldo fala? Ele diz que como espíritos imperfeitos, nós temos desequilíbrios momentâneos, sim, mas nós temos que trabalhar as nossas imperfeições morais, que se mostram em atitudes como de orgulho, de raiva, de estresse, de ira, de desequilíbrio. Se olharmos só o pós-pandemia, vamos ver que a irritação, a cólera, a leviandade, a maledicência, a calúnia, a crueldade, a irreflexão, a brutalidade, a tristeza e o desânimo. Vejam quantas coisas negativas. Elas produzem elevada percentagem de agentes e nos conduzem a deploráveis labirintos de desarmonia mental. Em muitas ocasiões, a nossa conduta, ou seja, o que é a conduta, como nós agimos, ela pode ser a nossa enfermidade. Nós mesmos causamos a nossa enfermidade muitas das vezes. Então, eu só me curo se eu mudar. Mudar o quê? A minha conduta, os meus pensamentos, o meu modo de agir. Aqui, portanto, entra o Evangelho de Jesus, que a gente fala todas as terças, todos os sábados aqui. A conduta dos encarnados, ela se afastou enormemente da conduta de Jesus. E isso vocês podem observar pelas notícias, pelas coisas horrendas que vêm acontecendo no dia a dia. Isso que eu falei do feminicídio é uma real. Vocês todos os dias veem mulheres sendo agredidas e mortas por companheiros que não aceitam o rompimento, que tem a mulher como um objeto de posse e não como um ser humano que tem sentimentos, que ama e assim por diante. E aqui fica uma pergunta para a gente refletir profundamente. Você, que é para todos nós, se posiciona na vida como um seguidor de Cristo? Será que nós somos seguidores realmente de Cristo? Nós colocamos em prática o que Cristo veio nos ensinar há mais de 2000 anos? Dias da Cruz, novamente, né? Ele nos diz que devemos fazer a dieta do Evangelho. Ou seja, o que é uma dieta? Quando nós vamos ao médico, o médico prescreve uma dieta que nós temos que cortar carboidratos, que temos que cortar bebidas, cigarro, enfim, outras coisas, né? Assim é a dieta do Evangelho. O que nós temos que cortar para fazer essa dieta? Conversas, principalmente maledicentes, pensamentos negativos, canais televisivos que nos fazem
sair de uma vibração harmônica, livros que não nos fazem bem, grupos de WhatsApp e de amigos que não nos fazem bem. Nós temos que, cortar. É a dieta do Evangelho. Desde que nós acordamos, pensem no dia de hoje, desde que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir hoje, quais os assuntos que eu falei? Que cada um falou? Quais as atitudes que eu tive com a minha família, desde que eu levantei até a hora de dormir? Como eu me posicionei nas redes sociais? Pode se posicionar? Pode. Mas é como eu me posiciono? Agredindo? Ferindo? Ou eu sou pacífico, eu coloco conteúdos também importantes? Mesmo diante de uma questão política, eu posso me posicionar? Posso. Mas como eu faço isso? De acordo com os princípios de Cristo. E não agredindo, excluindo, sendo intolerante. Quais são os valores que estão lá no Evangelho? Valores. Lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 6, é falado na afabilidade e na doçura. E a afabilidade e a doçura é o amor, é a caridade, é a justiça, é a fé, a esperança, o autoconhecimento, a reforma íntima. Vamos lembrar que quando se fala em reforma íntima, nós queremos mudar todos os outros familiares, menos a gente. É difícil, né, de mudarmos, muito. Então, imagine se eu consigo mudar um familiar se eu não mudo nem a mim mesma. Então, ninguém muda ninguém, eu repito aqui. Nós nos transformamos, nós nos modificamos e nós começamos a ver as coisas diferentes a partir da mudança interna. Também o perdão, a tolerância, a compaixão, a resignação, o desapego aos bens materiais. Isso tudo são valores que o Evangelho, que Jesus nos traz. No livro de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que o livro se chama Vozes do Grande Além, uma das mensagens, intitulada A Ideia, é dito que a ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. O que são forma, acontecimentos e realizações? Várias filosofias de vida, inclusive o Espiritismo, ele fala nas formas pensamento. No momento que eu penso, eu tenho uma ideia, ela se formou no meu campo vibratório, ela está ao redor de mim. E eu posso alimentá-la por tempos. Quando eu fico ruminando uma mágoa, né? Eu fico lá pensando, mas eu deveria ter dito isso, aquilo. Por que eu não agi assim? Ou, por que eu fui falar isso? E aquilo fica massacrando a mente da gente. E aí, o que é importante? Eu também sinto isso? Sim, eu sou humana e imperfeita, por isso que estou aqui. O que é orientado? Mudar de vibração. Pode pensar, mas sai dessa vibe o quanto antes. Faz uma oração.
põe uma musiquinha calma que sintoniza e sai dessa onda mental que vai denegrindo a nossa aura toda, adoecendo o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Nesse texto, a ideia, Emmanuel diz, o crime é uma ideia flagelação que não encontrou resistência. Antes de ocorrer um crime, na maioria das vezes, quando ele é só instantâneo, né? Mas na maioria das vezes tem ideia, e essa ideia pensamento, ela ficou. E ela ficou como uma energia que te faz vibrar e se associar com outras mentes que pensam igual. A guerra de ofensiva é um conjunto de perversidade, senhoreando milhares de consciências. O bem é uma ideia luz, descerrando a vida caminhos de elevação. A paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. E por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Que ensinamentos ele nos passou quando encarnado? O que ele nos mostrou? Porque ele não escreveu nada. Jesus não escreveu. Quem escreveu tudo aquilo que está no Evangelho, que está aqui comentado a partir do Evangelho, por Kardec, pelos espíritos, enfim, Jesus, ele mostrou através das atitudes e das suas ações, das suas palavras, os valores que nós devemos seguir. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é o nosso mestre, porque ele nos leva no caminho do bem, no caminho de Deus. Ele não salvou, ele mostrou o caminho para se salvar. Então, na manjedoura, no seu nascimento, ele mostrou o quê? A humildade. Primeiro grande ensinamento de Jesus, a humildade. Olha, ele era um rei, né, como era dito pelos romanos. Como que não nasceu num berço de ouro? Ele nasceu numa manjedoura. Na carpintaria nazarena, ele mostrou a ideia de trabalho, a importância do trabalho, até porque nós temos a lei do amor, a lei do trabalho, tudo isso. Nas bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, ele nos mostrou que o auxílio desinteressado, ele traz a felicidade do próximo, que é a caridade. Nessas bodas de Caná também há uma interpretação que é uma passagem da lei mosaica, antiga lei, para a lei de Jesus, que é a lei de amor e caridade. E também pode simbolizar uma mudança, porque a água, ela mudou para vinho, e nós também podemos mudar para a felicidade nossa e dos outros. E essa mudança, ela só se dá com a nossa vontade e o nosso trabalho, porque Jesus não fez as coisas sozinho para o milagre acontecer. O povo encheu os jarros d'água, então o povo agiu.
E Jesus nos mostra que nós temos que agir, que nada vai cair do céu sem a nossa força de vontade, sem a nossa persistência, sem o nosso aprimoramento, burilamento. Outro ensinamento. No socorro aos doentes, ele trouxe a ideia de quê? De solidariedade. No sermão dos bem-aventurados, ele trouxe a ideia da exaltação dos valores. Todos esses valores, porque lá nas bem-aventuranças que tem no Evangelho, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque conhecerão, herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E enfim, vem todas as bem-aventuranças. Então, essas bem-aventuranças que ele falou, elas mostram a importância dos valores no nosso dia a dia. No Monte Tabor, ele revela a ideia da sublimação. Ele se transfigurou, ele iluminou todo o seu rosto como um sol, ele se mostrou como um filho de Deus para Pedro, Tiago e João, no Monte do Tabor, onde foi, que eles acreditaram mais ainda que ele era realmente o Filho de Deus enviado. No Jardim das Oliveiras, onde Jesus ensinou o Pai Nosso, onde ele fez discurso sobre o fim dos tempos, onde ele foi traído por Judas, ele mostrou a importância da lealdade. Na cruz da morte, ele mostrou a ideia do sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Todos os momentos, Jesus mostrou ser verbo e ação. O que é o verbo e ação de Jesus? É uma expressão viva e ativa de Deus, que tudo o que ele disse, ele fez, não ficou só nas palavras. Somos hoje os responsáveis pela ideia do Senhor. No nosso círculo de luta que nos situamos, aqui em Fontoura Xavier, São José do Herval, em outros municípios aqui representados. E é indispensável viver à procura do Cristo, para que a ideia do Cristo viva em nós. Procurar Cristo para que Ele possa viver em nós. Então, já terminando o tempo e a minha fala, que nós possamos nos voltar às ideias de Jesus. Não só para preservar ou reconquistar a nossa saúde mental, para ficar equilibrados, mas para promover um novo mundo através das ideias do nosso Mestre, que é o mundo regenerado. Estamos a caminho de conquistá-lo, com o trabalho íntimo de cada um. Lembrando que a gente pode se desequilibrar, sim, mas quando eu sereno meu coração, quando eu penso, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Eu sigo o Mestre e eu não me desequilibro, e eu não perco a saúde mental, porque Ele é o meu suporte, Ele anda comigo e eu confio nas obras, enfim, divinas. Que levemos para casa tudo isso para que a nossa saúde ela seja restaurada e que a gente possa fazer a diferença nesse mundo desequilibrado. Desde o trânsito, quando nós saímos daqui,
para não nos desequilibrarmos no trânsito, nas conversas que são contrárias às nossas ideias, que nós lá na nossa casa possamos restaurar o equilíbrio e a paz. Era isso que eu tinha para a noite de hoje, e que Deus nos abençoe sempre, iluminando as nossas mentes para esse equilíbrio e a nossa saúde mental.